Hoje no seu programa Adoração nós vamos estudar juntos aqui qual é o milagre que Jesus quer realizar na sua casa. Qual é a bênção que você está esperando receber de Deus, do alto. Então, se você precisa de alguma coisa da parte de Deus, fica comigo, porque a partir de agora está começando o seu programa Adoração. Muito obrigado aí pelo carinho da sua companhia, você que está ligado aqui na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. É aqui nesse lugar que Deus tem bênçãos, Deus tem milagres para realizar na sua vida. E eu tenho boa notícia aqui para você, ó. O programa Adoração oferece para você esse guia de estudos da Bíblia, A Cura do Pecado. Por que é que a gente sofre tanto? Por que é que a gente tem tantos problemas emocionais, problemas físicos, problemas espirituais? O que o pecado tem a ver com a sua felicidade? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu quero recomendar, o programa Adoração recomenda para você esse guia de estudos, A Cura do Pecado. Como é que você faz para receber esse guia de estudos? Você tem 3 maneiras para isso. Você pode ligar aqui para a gente, na nossa escola bíblica, o serviço de atendimento é 0 operadora 12 21 27 31 21. Conseguiu decorar? Você vai ligar sempre no horário comercial, não se esqueça disso. Ou seja, durante os dias da semana, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Se você preferir, você pode mandar uma mensagem aí pelo seu WhatsApp. Você pega o telefone e manda uma mensagem para o número 12 982 44 4449. E tem uma terceira forma, se você quiser, você pode aí navegando, entrar no site da Novo Tempo, que é o novotempo.com/escola bíblica. Ou seja, você tem 3 diferentes formas para solicitar, para pedir agora mesmo o seu guia de estudos, A Cura do Pecado. Vai fazer diferença na sua vida, na sua família e vai te ajudar a viver mais leve, mais feliz, sob a proteção da graça de Deus. Combinado? Hoje nós precisamos aqui da bênção de Deus. Eu preciso nesse instante pedir que Deus esteja conosco aqui no estúdio e aí com você na sua casa ou no trabalho, em qualquer lugar que você esteja conectado aqui conosco. Você pode orar comigo? Vamos pedir a bênção de Deus. Querido Pai, estamos agora num momento especial de adoração. Queremos falar contigo, mas muito mais importante que isso, queremos que o Senhor fale conosco. Nós vamos abrir a Tua palavra, a Sua voz vai ser ouvida e que nós tenhamos disposição em obedecer aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, desse meu amigo, dessa minha amiga. Uma bênção especial para ele, para a sua família, eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Que privilégio falar com Deus, não é mesmo? Que privilégio ter um momento para adorarmos o nome de Deus. E a Novo Tempo separa para você agora, nesse programa, essa oportunidade para você estar na presença de Deus. E nada melhor do que a gente abrir a palavra do Senhor. Você está com a sua Bíblia aí? Eu queria hoje ir ao Novo Testamento com você. Lá no Evangelho de Marcos, quero ler aqui uma história muito interessante que está no capítulo 2. Se você puder aqui, abra comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele,
por causa da multidão. Descobriram o eirado, eles abriram um buraco no teto, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele? Por que fala ele? Disseram eles. Por que fala ele assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu acho extraordinária essa história, porque ela é muito específica na atuação de Cristo dentro do contexto do ambiente familiar. Hoje, as famílias estão passando por muitas dificuldades, muitos problemas. Quantos casamentos estão acabando? Quanta dificuldade de diálogo a gente encontra entre pais e filhos, entre os casais mesmo. Parece que existe uma sombra de maldição que está colocada sobre a família. Eu não sei se esse é o sentimento que você carrega dentro do seu coração relacionado à sua família. Mas deixa eu contar para você uma história. Era o ano de 1882, quando Sarah Winchester ficou viúva do seu marido. Ele era um fabricante dos famosos rifles Winchester, essa arma muito conhecida. E depois que ela perdeu o esposo, rapidamente ela também perdeu os seus 2 filhos. E ela tomou uma decisão muito drástica. Ela mudou-se para São José, lá no estado da Califórnia. E ela comprou uma mansão com 17 quartos e começou a fazer um negócio muito estranho. Ela começou a liderar um projeto de reforma, uma equipe com aproximadamente 20 carpinteiros, durante 38 anos, fez com que aquele projeto nunca terminasse durante o dia e até mesmo, em alguns momentos, durante a noite. No final do ano de 1922, aquela casa que a princípio tinha 17 quartos, agora estava com 160 quartos. Tinha quilômetros de corredores que tinham portas falsas, salões que eram meio estranhos, meio tortuosos, 40 escadas que muitas vezes não davam para lugar nenhum, 200 portas, salas para hóspedes que nunca receberam a visita de uma única pessoa. Obras de arte que eram folhadas a ouro, uma casa que era gigante e que ocupava agora 2 quarteirões e meio. Essa casa ainda pode ser visitada porque ela se transformou num museu. E o detalhe curioso é a razão pela qual Sarah decidiu fazer esse projeto de reforma e ampliação daquela casa. Sabe por quê? Porque quando ela perdeu o seu esposo e os seus filhos, ela recebeu um conselho de um guia espiritual, dizendo para ela que a riqueza que ela possuía estava amaldiçoada e para que ela não pagasse um preço maior, ainda em vida, ela deveria todos os dias construir, não importasse o que fosse, ela deveria construir, reformar e ampliar a sua casa
até o último dia da sua vida. E ela fez isso, ela fez um projeto estranho para combater a maldição que ela pensava que estava sobre a sua família. Eu não sei se você também pensa que existe uma maldição muito grande dentro do contexto do seu lar, mas eu queria te dizer uma coisa. Jesus, ele está trabalhando para quebrar qualquer sombra de maldição, de algum problema espiritual que o pecado possa ter trazido para dentro da sua casa. O milagre que a gente acabou de ler, ele foi realizado por Jesus dentro da sua casa. E isso só reforça a ideia de que ele veio para agir com muito mais intensidade dentro dos lares. Hoje, Jesus está passando aí na sua casa para reconstruir, para fechar as brechas que estão aí abertas na sua família. Você crê nisso? Cristo ainda, ele está trabalhando com muita disposição e com a mesma ênfase que ele mostrou aqui em Marcos capítulo 2, para libertar as famílias do poder do pecado. Ele pode mudar a história da sua casa. Você precisa acreditar nisso. A casa de Jesus pode ser uma imagem, um símbolo do que pode ser a sua casa. Quando a gente vai analisar o ministério de Cristo, a gente observa aqui que Jesus, ele foi morar na casa de Pedro. Ele se hospedou ali sem período de validade. Ele foi morar junto com essa família. E a casa de Pedro ficava num lugar, numa pequena cidade chamada Cafarnaum. Tem uma lição importante aqui que a gente precisa relembrar. O nome Cafarnaum significa, literalmente traduzido do hebraico para o português, a vila de Naum, ou seja, a vila do Consolador, ou um lugar de consolação. E o detalhe curioso é que Jesus fez de Cafarnaum a sua casa. Ou seja, o lugar onde Jesus mora é um lugar de consolação, é um lugar de milagre, é um lugar de restauração. É exatamente esse clima que Jesus quer realizar aí na sua casa. Esse é o projeto dele. E quando a gente vai ao Evangelho, a gente descobre que quando Jesus chegava em casa, é aí que ele fazia a maior parte do seu trabalho. Se você for analisar os registros que o Evangelho nos apresenta, 6 milagres dos 35 que os Evangelhos registram foram realizados nessa cidade, em Cafarnaum. Jesus curou, por exemplo, o servo do centurião, que era ali. Ele também curou na cidade de Cafarnaum a sogra de Pedro. Ele expulsou um demônio nessa cidade. Marcos, aqui capítulo 1, a partir do verso 21, registra isso. Ele também curou um paralítico, que foi o registro aqui que nós lemos. Ele também curou na cidade de Cafarnaum o filho de um oficial. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 46, tem esse registro. E ele ainda fez outras coisas, outros milagres lá, como por exemplo, ele libertou, ele expulsou muitos demônios de pessoas que estavam sendo vítimas desses espíritos malignos. E nessa cidade, Jesus curou muitos doentes. A informação que a gente tem aqui do Evangelho é que Jesus tinha um apreço por trabalhar dentro da sua casa. Algumas lições que a gente pode extrair aqui da história que nós lemos, logo no começo, sobre a casa de Jesus. Primeira informação, a casa de Jesus era um lugar de encontro de pessoas necessitadas. Não tinha nenhum tipo de restrição de acesso à casa de Jesus. Diz aqui o texto que muitos afluíam para lá a ponto de não encontrarem lugar. Jesus está onde as pessoas estão. Ele não foge, ele não se esconde, como muitos hoje, pregadores, superstars, fogem da multidão, não querem nenhum tipo de contato com as pessoas, não querem abraçar, não querem sentir o cheiro, não querem exalar o cheiro das ovelhas. A casa de Cristo é um lugar onde as pessoas estão, as pessoas afluíam para lá. Mas há uma segunda lição aqui sobre a casa de Jesus. A casa de Jesus era um lugar de ensino. Diz aqui o texto que ali Jesus anunciava-lhes a palavra. Ou seja, dentro da sua casa tem que ter um espaço para a palavra de Deus. Dentro da sua casa você tem que ter lugar para devoção. Se você quer reconstruir a sua história no seu lar, você precisa colocar um lugar para o altar de Deus, para a palavra de Deus. Uma outra lição importante que a gente aprende aqui sobre a casa de Jesus. A casa de Jesus era um lugar de milagres, ele curava as pessoas. A sua casa tem que ser um lugar de cura.
O milagre da cura aqui do paralítico, ele não tem um destaque mais importante aqui dentro dessa história. Se você for olhar direitinho, ele é quase um acidente. O ponto mais importante aqui dessa história está no perdão que Jesus oferece aos pecados que aquele homem carregava. Por isso, a casa de Jesus era um lugar de cura. Eu quero agora, rapidamente aqui, mostrar para você 3 lições relacionadas ao assunto do perdão para os pecados. Eu quero falar do perdão na perspectiva do paralítico. Qual era o problema desse homem? Esse homem aqui, ele vivia sem Deus. Ele não conhecia a graça de Deus, ele não possuía o amor, a misericórdia de Cristo dentro da sua vida. Qual que era a solução para ele? Ele precisava ir ao encontro de Jesus. E aqui nós temos uma dificuldade, porque esse homem não podia ir sozinho. A gente está vivendo numa época muito parecida à realidade desse paralítico. Porque hoje as pessoas, elas até gostam de Jesus, elas se interessam pelo Evangelho, mas elas não suportam a casa de Cristo. Ou seja, elas não querem a igreja. Tem muita gente que tem o mesmo problema do paralítico, não conseguem estar na presença da casa de Cristo. Se as pessoas não conseguem ir por si mesmas, elas precisam ser carregadas. E é por isso que hoje nós temos uma missão enorme. Você tem uma missão de levar as pessoas para irem ao encontro da adoração. Veja, eu posso adorar sozinho, mas a adoração plena acontece na casa de Cristo, na presença dos seus filhos. Para aquele homem, mais importante do que andar, ele precisava adorar. Ele precisava viver para estar na presença da casa do Pai. Talvez seja esse o milagre que você precisa. Depois da pandemia, você provavelmente deve ter perdido o costume de ir à igreja. Agora se lembre, foi para isso que aquele homem foi curado. E muito provavelmente é para isso que Jesus vai curar você também. Para que você tenha condição de ter prazer, de ter alegria aqui dentro do coração, de ir à casa do Pai e viver na presença da família de Deus. Mas tem uma segunda perspectiva aqui muito interessante que eu queria também analisar com você. O pecado agora dentro da perspectiva dos escribas. Qual que era o problema deles? Eles viviam acima de Deus. Se a gente for comparar a realidade deles com a do paralítico, o paralítico vivia sem Deus. Esses homens viviam acima de Deus. Eles estavam além da graça. Eles tinham um problema, era com a graça de Deus. Eles não achavam que a graça estava disponível até mesmo para os miseráveis, desgraçados. Eles achavam que certas pessoas mereciam a graça e outras não. Você conhece alguém assim? Que faz assim da igreja, faz da religião um lugar de segregação. Diz assim, olha, esse lugar aqui não é para qualquer um não. Aqui não pode entrar prostituta, aqui não pode entrar drogado, aqui não pode entrar esse tipo de gente, tem que entrar aquilo que eu acho que é o tipo ideal para adorar a Deus. Esse é um problema sério, que não acontecia só com esses homens religiosos, está acontecendo hoje também. Agora, qual que é a solução para isso? É o milagre do paralítico. Veja, o paralítico precisou ser baixado até Jesus para ele poder andar. Qual que é o maior milagre dessa história? Jesus ele se viu numa situação porque ele tinha o poder de ler o coração. E ele viu que aqueles homens estavam questionando a sua autoridade em perdoar pecados. E aí ele coloca diante deles o seguinte dilema. O que é mais importante? Ou o que é mais difícil? Realizar a cura ou oferecer o perdão? É nessa história que Jesus ensina que a cura, preste atenção, a cura sempre estará ligada e submersa, ou seja, submetida, melhor dizendo, ao perdão. Ou seja, o perdão sempre será o milagre mais nobre, mais importante. E o perdão só pode ser oferecido pela graça de Deus. O que aqueles homens precisavam entender é que a graça está acima de tudo, inclusive acima de todos. A torcida daqueles homens deveria celebrar aqueles que eram curados, deviam abraçar aqueles que eram perdoados. Mas muitas vezes na casa de Jesus acontece o contrário.
As pessoas, como os escribas, condenam os perdoados e paralisam aqueles que são curados. Que você não viva essa realidade espiritual, mas que a casa de Cristo seja para você um lugar de celebração, da vitória, do perdão, da volta daqueles que um dia estiveram longe de Cristo. Terceira lição aqui dessa história. Vamos analisar o pecado na perspectiva de Jesus. Lembre, o paralítico vivia sem Deus. Os escribas viviam acima de Deus. E qual era a acusação que fizeram a Cristo aqui nessa história? A acusação a ele era de blasfêmia, ou seja, eles o acusavam por viver como Deus. Quem pode perdoar pecados é só Deus. A solução que Jesus oferece aqui, na sua resposta, que está no verso 10, se encontra no título que Jesus usa para caracterizar ou para se identificar. Jesus se chama aqui no verso 10 de o Filho do Homem. O detalhe é que você encontra aqui no Evangelho de Mateus 14 vezes Jesus se auto-intitulando o Filho do Homem. Parece que esse era o apelido que ele mais gostava de ouvir. Para que vocês saibam que o Filho do Homem, 14 vezes no Evangelho de Marcos e aproximadamente 80 vezes nos Evangelhos. A pergunta que fica é, por que Jesus se auto-intitulava o Filho do Homem? Para você saber isso, a importância desse título, a gente precisaria voltar à Bíblia, lá no livro do profeta Daniel. A primeira vez que aparece esse título é numa visão do trono de Deus. Nessa visão, no capítulo 7, no verso 13 e 14, tem alguém que é visto e identificado como Filho do Homem, que está vindo à presença de Deus. É uma referência àquele que viria do alto, no meio das nuvens. É um representante do céu. E quando Jesus diz que ele era esse Filho do Homem, ele estava querendo dizer, esse que está lá na glória, que senta ao lado do Pai, esse daí que sou eu, vim à terra, eu estou aqui embaixo com vocês, eu vim do alto para morar com vocês aqui embaixo. Eu tenho essa autoridade, eu tenho esse poder. Jesus relembrou para aqueles homens qual era a sua missão, o que ele veio fazer. E ele veio ensinar aqueles homens que o juízo de Deus não é de condenação. Deus não está ansioso para condenar você. Deus não é aquele senhor idoso com um binóculo superpotente, fica olhando. Ah, pecou, toma um raio aqui, pum, aprovação na sua vida. Ah, você falou uma bobagem, olha, você vai pagar por isso. Essa visão é distorcida. A ânsia de Deus não é por condenar, mas para libertar, para salvar. É por isso que Jesus ordenou que os curados e os perdoados tenham a obrigação de levar essa bênção do perdão da casa de Deus para a nossa casa. Olha só o que Jesus disse para aquele homem: toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, o que você viveu dentro aqui da minha casa, agora você leva para dentro da sua casa. Compartilhe essa bênção. O desafio é fazer da nossa casa uma extensão do céu. É fazer com que Jesus, que tem a maior autoridade sobre os assuntos importantes da vida, seja também a maior autoridade dentro da minha vida, dentro da sua vida, dentro da sua família. E esse talvez seja o ponto mais difícil de reproduzir dentro dessa história. Curar, ele pode fazer isso hoje. Mas perdoar. Algumas pessoas têm dificuldade com o perdão. Algumas pessoas acham que o perdão é uma realidade tão distante para a sua família, para o seu casamento. E pensam que os estragos que o pecado fez são irreversíveis. Você está pensando assim? Que o seu filho não tem mais solução? Que o seu marido talvez esteja longe demais, que nunca mais poderá voltar a amar você? Eu quero te dizer que a sua família pode e será um lugar semelhante ao céu. Deixa eu te contar uma história. Alguns anos atrás, uma dona de casa, chamada Verônica, de 31 anos na época, ela estava limpando o banheiro, quando num acidente ela escorregou e bateu a cabeça no banheiro. O laudo que os médicos fizeram no hospital
identificou que ela precisava passar por uma cirurgia para a retirada de um coágulo que tinha se formado do lado esquerdo aqui do cérebro. Acontece que ela foi encaminhada para a cirurgia e algum tempo depois de ter feito a cirurgia no Hospital Estadual do Rio de Janeiro, Getúlio Vargas, ela veio a falecer. O pior de tudo foi quando os familiares descobriram que a cirurgia levou a Verônica ao óbito porque ela foi feita no lugar errado. Em vez de eles operarem o lado esquerdo, eles operaram o lado direito do cérebro. E isso foi fatal. Queria te dizer que se você, como aquele deficiente físico, aquele paralítico, for à presença de Cristo, Ele vai fazer o que você precisa, não o que você quer. Jesus, Ele é cirúrgico na resolução do problema. Ele vai tocar na ferida não para doer, mas para curar. Você precisa acreditar no poder da palavra dEle. O objetivo de buscar ao Senhor em adoração é receber dEle as bênçãos que somente Ele e mais ninguém pode nos oferecer. Hoje, Cristo quer tocar na sua ferida para curar, para restaurar. Mais importante do que a cura é o perdão, é a reconciliação, é a restauração do clima do céu dentro da sua casa. Você está disposto, você está disposta a viver isso a partir de agora? A ter um altar especial dentro do lar de vocês, para que a palavra de Deus seja o grande instrumento de bênção e transformação? Ele não apenas quer, mas Ele pode. Você precisa confiar. Quando a gente chega no nosso limite, nós estamos dentro dos limites de Deus. Se o seu caso é um caso sem solução, sem esperança, você está na jurisprudência divina. Deus está trabalhando na sua família, você consegue perceber isso? Deus está trabalhando na sua história. Eu queria agora separar um tempinho para a gente orar. No final aqui do nosso encontro de adoração. Queria consagrar a sua vida, a sua família nas mãos de Deus. Isso é a coisa mais importante do universo. Jesus veio para isso. Ele veio para morar dentro da sua casa. Você pode fazer isso comigo? Abrir as portas do seu lar para Jesus morar. Ele quer fazer esse milagre agora. Você crê que Ele pode fazer isso? Se você tiver fé, você vai ver o impossível acontecer. Deus está te mandando do contexto de adoração para a sua casa experimentar esse milagre. Eu tenho certeza que ele vai acontecer nesse instante. Podemos orar? Você e eu? Tem alguém aí perto de você? Quer dar um abraço nessa pessoa? Chama ele para bem pertinho de você. Vamos buscar a Cristo agora em oração, porque Ele pode fazer todas as coisas. Ore comigo. Senhor, consagramos a Ti a nossa vida. Consagramos a Ti a nossa família, o nosso lar, para que seja um pedaço do céu aqui na terra. Eu peço que o Senhor trabalhe poderosamente dentro dessa família que está acompanhando. Que a Novo Tempo leve esperança através da pregação da Tua Palavra. E que eles percebam que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Nós confiamos em Ti, entregamos a nossa vida e esta oração em nome de Jesus. Amém.